Olá pessoal, meu nome é Bruno César Moreira de Souza, eu sou sócio-diretor técnico da Inbo Security e nós vamos falar sobre LGPD e segurança da informação. Mas para nós falarmos desse assunto, eu preparei aqui uma apresentação e nós vamos tratar do seguinte tema: LGPD além do jurídico, segurança da informação é essencial. Então, o que nós vamos tratar nesse assunto aqui? Nós vamos discutir o seguinte, nós vamos ver que, apesar das pessoas, quando abordam o LGPD em geral, elas tratarem muito da lei, né, dos aspectos da lei, elas desconsideram que a base da aderência à LGPD, em grande parte, não em tudo, mas em grande parte, a base é a segurança da informação. Porque a proteção da privacidade de dados ou dos dados pessoais, em grande parte, é atendida por boas práticas de segurança da informação. E sem isso, é impossível estar aderente à LGPD. É o que nós vamos ver nessa palestra aqui. Por que é tão importante a preocupação com a LGPD e também a preocupação com segurança da informação? Para começar, só nós vemos as notícias. As notícias falam por si só, né? Empresas de diferentes segmentos, organizações de diferentes segmentos, nos últimos anos, já há anos, né, têm sofrido sérios vazamentos de dados, né? De dados pessoais, dados que podem causar impacto aos titulares, né? Podem permitir fraudes, podem revelar informações sensíveis que podem causar transtorno a esses usuários, né? Então, só nós vemos aqui a quantidade de vazamentos que tem ocorrido, né, durante os anos. E até empresas que investem muito em segurança, que fazem um bom investimento em segurança, têm sofrido também vazamentos. Então, é um assunto muito sério e não é um assunto tão simples, né, de ser tratado. Além disso, nós sabemos que a LGPD não tem como motivação só os vazamentos que ocorrem através de invasões, né? A LGPD, assim como outras legislações que vieram para tratar os dados pessoais, também se preocupa com a questão de como as organizações estão usando os dados e se os clientes, se as pessoas, os titulares de dados estão cientes do tratamento que está sendo dado a esses dados. Então, tudo isso está envolvido com a LGPD. Então, tanto a LGPD quanto a segurança da informação, sem dúvida nenhuma, são assuntos importantes e que, se não forem bem tratados, podem causar sério dano à reputação da empresa e ao negócio. Não só a reputação, mas até mesmo resultar em multas, como nós estamos vendo aqui numa notícia. E por que se preocupar com a LGPD especificamente? A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, é um dos assuntos mais falados aí nos últimos 2 anos, que agora, a LGPD agora já está em vigor. É a nossa lei parecida com a GDPR, com a norma. A GDPR é a norma europeia, que já existia antes, mas também é relativamente recente. Por que é tão importante se preocupar com ela? Só a gente vê aqui, por exemplo, graves violações, se a organização ela estiver cometendo violações graves contra a LGPD, contra a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai poder receber multas de até 2% do faturamento no último exercício, excluídos os tributos, limitada no total a 50 milhões por infração. Agora, o pior não necessariamente a multa. Se isso acarretar risco ou dano relevante, a lei prevê que empresas terão de notificar os titulares e, dependendo da dimensão do vazamento, até mesmo realizar notificação pública. Então, isso pode causar danos demais. E se o problema persistir, e dependendo da seriedade e da reincidência, pode até acarretar em suspensão ou até mesmo proibição das atividades de tratamento de dados pessoais. Então, o assunto é sério. Pode causar, se não for tratado, pode causar sério dano ao negócio. Agora, será que a LGPD é só uma questão jurídica, é só uma coisa para ser tratada por advogados? Será que é bem assim? Vamos analisar os princípios da LGPD, que estão no capítulo 1, artigo 6º, e nós vamos ver que a LGPD ela tem tudo a ver com segurança da informação. Ela vai além de segurança da informação. Nós vamos ver até aqui princípios que não são princípios de segurança da informação.
Mas, sem dúvida nenhuma, a segurança da informação ela é essencial para a LGPD e com a segurança da informação nós vamos ver que uma parte dela consegue ser endereçada. Tá? Vamos ver, por exemplo, finalidade, né? Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Então, o titular dos dados, a pessoa que está fornecendo os dados, ela tem que estar ciente de qual vai ser a finalidade do tratamento dos seus dados. Tá? Então, a empresa tem que informar o titular. Adequação. Então, a compatibilidade do tratamento com a finalidade informada ao titular. Necessidade. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. Livre acesso, garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. E aqui vem um ponto que mostra que a LGPD tem tudo a ver com segurança da informação. Qualidade dos dados. Garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Então, se há necessidade de garantia de exatidão, nós entendemos que o dado ele não pode ser corrompido, ele não pode. A segurança da informação ela se baseia em 3 pilares, né? Que é a proteção da confidencialidade, da disponibilidade e integridade das informações. Se o dado ele é adulterado, né, o dado que foi fornecido pelo titular dos dados, aí é uma brecha de integridade, que é um dos pilares da segurança da informação. Então, se há uma brecha de integridade em relação aos dados pessoais fornecidos pelo titular, nesse caso, o princípio 5 não está sendo seguido. Então, isso mostra como já é uma prova de que segurança da informação é essencial para a LGPD. Mas vamos lá, isso aqui é só um primeiro ponto. Transparência, garantir aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento. E aqui vem um princípio importante, segurança, sétimo. Então aqui está bem claro. Aqui já dá para ver que tem tudo a ver com segurança da informação, que é a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Então aqui está claro, esse item 7 prova definitivamente que segurança da informação é requisito para a LGPD, é requisito para a aderência à LGPD. Tá? Então, se a empresa ela não adota as melhores práticas de gestão de segurança da informação, de tecnológicas, de processos, ela não está utilizando medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Se nós analisarmos aqui, nós conseguimos ver até os 3 princípios ou pilares da segurança da informação. Destruição, né, ou perda pode se enquadrar tanto em disponibilidade quanto uma violação tanto de disponibilidade quanto de integridade da informação. Alteração, uma violação da integridade. E comunicação ou difusão, nesse caso, seria uma violação da confidencialidade das informações, ou seja, dos dados pessoais. Então, esse item aqui deixa muito claro que segurança da informação é requisito para a LGPD. Prevenção, está muito relacionado à adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Então, para prevenir, você tem que ter boas práticas de segurança da informação, para prevenir que o processamento, um eventual vazamento, ou um acidente possa acarretar em danos, né, em virtude desse tratamento de dados pessoais. Por exemplo, um vazamento de dados pessoais, né, o que pode acarretar em algum dano para os titulares desses dados. Não discriminação aqui já não tem a ver com segurança da informação, por isso que eu disse que a LGPD ela vai além de segurança da informação. Né? Não estamos dizendo que se restringe à segurança da informação. O que estamos mostrando é que a segurança da informação é essencial, ela é básica para a aderência à LGPD. E podemos dizer também que, em grande parte, pode-se conseguir aderência com boas práticas de segurança da informação, em grande parte, não em tudo. Item 10, responsabilização e prestação de contas. Então, demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas.
Então, o que acontece? Aqui é um outro item importante para nós analisarmos. Se ocorrer um incidente, né, um vazamento de dados, algum incidente envolvendo que possa causar danos aos titulares de dados, esse princípio da responsabilização e prestação de contas é importante, porque se a organização ela não adota as melhores práticas, ela não procurou ser aderente à LGPD, não procurou seguir as melhores práticas para aderir à lei, à LGPD, e as melhores práticas de segurança da informação, né, conforme a gente viu no item 7, no item 8, a organização ela poderá ser mais penalizada, né? Ela poderá ser mais responsabilizada por negligência, por não ter utilizado as medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados. Então, sem dúvida nenhuma, que está claro que é muito importante que a organização adote boas práticas de segurança da informação, faça ações de segurança da informação para ser aderente à LGPD. É básico, é uma base para obter, para cumprir essa lei. Agora, um ponto interessante é que a lei, a LGPD, ela diz o que deve ser feito, mas ela não diz como, não é o papel da lei fazer isso, né? Mas nós vimos lá que fala de você adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais, entre outros princípios, que vão até além de segurança da informação. Mas, olha que interessante, nós temos a ISO 27701, que é de Sistema de Gestão da Privacidade da Informação. É uma ISO mais recente, mas que ela já tem sido adotada por organizações em diferentes países, justamente para aderência a leis e normas de privacidade de dados pessoais, como a GDPR, como as leis americanas. Inclusive, no Brasil, já está sendo adotada por algumas organizações para buscar aderência à LGPD. O interessante é que a ISO 27001 ela tem como base a ISO 27001, que é uma ISO já sacramentada, super conceituada, a norma mais conceituada, o padrão mais conceituado para sistema de gestão de segurança da informação. E a sua irmã aí, ISO 27002, que ela detalha mais os controles que devem ser implementados para seguir a ISO 27001. A ISO 27701, ela faz o tempo todo referência à ISO 27001. Ela tem como base a 27001. Só que ela acrescenta alguns requisitos extras para a gestão de privacidade de dados. Então, a ISO 27701, ela mostra como aplicar o que a LGPD diz. Tá? Pelo menos em grande parte, né? em muita parte, quase tudo, talvez, do que a LGPD diz, pode ser aplicado seguindo a ISO 27701. Então, isso mostra o seguinte, que segurança da informação, novamente, é a base, porque justamente a ISO 27701, ela se baseia na ISO 27001, que é o padrão para a segurança da informação. Existem outras normas? Claro, existem outras, né? Outros padrões, sim. Em alguns casos específicos, até para algumas áreas mais específicas, pode-se usar outros padrões complementares, né? Como, por exemplo, a segurança de aplicações ao WASP, pode-se usar o NIST para algumas também, complemento, mas os padrões do NIST e outras normas. Mas o padrão de gestão mais conceituado, mais aceito no mercado, básico, é a ISO 27001. E nós temos a ISO 27701 para gestão da privacidade da informação. Então está muito claro aqui que segurança da informação é a base para nós conseguirmos ter um bom sistema de gestão de privacidade da informação e estar aderente à LGPD. É a base. Não é tudo, tem coisas a mais, mas é a base. E mais um motivo para nós vermos que segurança da informação é essencial para a LGPD, para tratar a LGPD, é nós observarmos cenários de ataques e vulnerabilidades. Não adianta a organização se preocupar só com aspectos jurídicos, só com termos, só com o âmbito jurídico do assunto, porque se a organização não tomar as medidas para evitar o vazamento de dados pessoais, ela vai ser responsabilizada. Né? A lei mostra isso, como a gente já discutiu. E o cenário de ataques e vulnerabilidades hoje é complexo, variado,
e apresentam um risco considerável para as empresas. Nós temos aí ameaças que atacam as pessoas, que é a engenharia social, que envolve a manipulação, phishing, que é o envio de e-mail malicioso, mau uso de redes sociais, ou seja, os colaboradores às vezes expõem muitas informações da empresa e isso pode ajudar atacantes invasores a conseguirem invadir os ambientes da empresa, vazamento de informações, falhas em programação, falhas em aplicativos móveis, falhas em sistemas operacionais, falhas em aplicações web, bugs, né, que permitem invasão, que possuem vulnerabilidades, configuração insegura de redes, tanto redes Wi-Fi, em servidores, dispositivos de rede mal configurados, com senhas padrões, servidores mal configurados, desatualizados, controle de acessos, uso de senhas fracas, falta de aderência às normas, até falha de segurança física pode ser uma ameaça, um risco, né? Pode acarretar em risco, pode ser uma vulnerabilidade que vai aumentar muito o risco. Programas maliciosos como Trojans, Worms. Então, o cenário de ataques e vulnerabilidades é complexo e ameaçador. Tá? E isso tem se provado ano após ano com os incidentes que têm acontecido. Então, isso precisa ser tratado, porque isso pode ter maior impacto ainda com a LGPD. Vamos pegar um exemplo que mostra isso, por exemplo, o SQL Injection. O SQL Injection ele é uma vulnerabilidade de aplicação. Existem várias outras vulnerabilidades, muitas. O SQL Injection é até uma vulnerabilidade muito conhecida, já antiga. Tá? Mas por que eu peguei a SQL Injection e não peguei uma outra mais nova? Porque o SQL Injection é uma vulnerabilidade fácil de mostrar aqui como exemplo e talvez para ilustrar os problemas relacionados à LGPD, talvez seja uma das melhores vulnerabilidades. Porque ela permite que o atacante acesse o banco de dados quase que diretamente. Então, nesse caso aqui, por exemplo, tem um site vulnerável recebendo um ID do usuário para retornar o perfil dele. O atacante insere um comando union select para selecionar dados, para puxar todos os dados lá de usuários da tabela. Com isso, ele não vai conseguir ver só o perfil dele, ele vai conseguir ver todos os dados da tabela usuários. Esse por 120 aqui é o espaço codificado em URL. Então, no final, olha como é que o select vai ficar. Vai fazer o union select com aqueles dados e vai retornar toda a tabela users, né, para o atacante. Então, é uma vulnerabilidade gravíssima, já muito conhecida, mas até hoje, por incrível que pareça, nos nossos testes de invasão, nós encontramos algumas aplicações ainda com esse tipo de vulnerabilidade, por incrível que pareça. Aí pensa o seguinte, com uma vulnerabilidade de aplicação como essa, sua empresa vai estar utilizando de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados, conforme o artigo 6, capítulo 1, princípio 7 da LGPD? É evidente que não, né? Então, fica claro aqui que tratar, por exemplo, segurança de aplicações, que é um dos domínios da segurança da informação, é essencial se você quer estar aderente à LGPD. Outro estudo de caso, aplicativos móveis, né, é o que mais as empresas têm desenvolvido, estão utilizando. Eles também são suscetíveis a uma série de tipos de vulnerabilidades, tanto vulnerabilidades que existem em aplicações web, como até vulnerabilidades específicas. Né? Nós já fazemos teste de invasão em aplicativos móveis há anos e frequentemente nós encontramos falhas gravíssimas que podem permitir vazamento de dados pessoais. Então, isso é uma outra área que as empresas precisam estar atentas. Outro estudo de caso, a engenharia social. Os problemas de segurança da informação não se resumem só a sistemas, a ataques de sistema. A segurança da informação, na verdade, ela vai até além da tecnologia, ela vai além da tecnologia da informação. Você tem também, por exemplo, a engenharia social, que já explora o comportamento das pessoas. Muitas falhas de segurança nas organizações é devido a falhas de comportamento. E aí você tem abordagens para tratar isso. Um ataque que é muito conhecido é a engenharia social, que é você manipular psicologicamente, ou manipular as ações da outra pessoa para obter informações ou para fazer a pessoa executar ações que vão permitir você comprometer um ambiente ou roubar uma informação ou fazer uma ação que vai prejudicar a organização ou vai beneficiar o atacante. Né? E pode acontecer de diversas formas, pessoalmente, telefone, e-mail, né? Bom, mas então a gente já viu os problemas, já vimos que segurança da informação é essencial para a LGPD. Então, quais são as ações que a organização ela pode tomar, né, para proteção aí de dados pessoais? Tá?
você pode... Assim, aqui a gente está destacando aqui, claro que tem mais ações do que essa, mas nós estamos destacando aqui as ações assim, que nós achamos essenciais, né? Claro que cada nível de organização, cada tamanho de organização vai poder investir mais ou menos em cada uma dessas ações. Mas ações que nós achamos fundamentais para uma organização ter uma boa gestão de segurança da informação e também estar aderente à LGPD. Uma delas é você fazer penetration test em Red Team, tá? Você fazer testes de invasão. É um tipo de serviço em que nós somos contratados, nós simulamos um atacante real para invadir os sistemas da empresa e com isso nós geramos um relatório de vulnerabilidade. Tá? O que é essa expressão Red Team? Red Team não deixa de ser um pen test, mas é um pen test ainda num nível mais avançado, em que nós podemos explorar, nós chegamos mais perto ainda da simulação de um atacante real determinado e avançado, onde pode se explorar engenharia social, intrusão física, ataques de Wi-Fi, não só os ataques tradicionais contra sistemas. Tá? Então, esse tipo de serviço, pelo menos fazer pen test com uma certa periodicidade, no mínimo anualmente, talvez 6 meses, é altamente recomendável para você avaliar, para você ver, fazer um check-up da segurança do seu ambiente e corrigir vulnerabilidade. Além do pen test, é bom um vulnerability assessment, uma varredura de vulnerabilidade com mais regularidade, que é uma abordagem mais automatizada, né? Não é tão profunda quanto o pen test, não tem a mesma criatividade e inteligência, mas também é importante. Segurança de aplicações, aí você tem não só, você pode fazer pen testes específicos em aplicações, que também é altamente recomendável. Por exemplo, antes de colocar uma aplicação em produção na internet, especialmente se ela vai manipular dados pessoais, é altamente recomendável que você faça um teste de segurança das aplicações. Você pode fazer também revisão de código. Você pode estabelecer um processo de desenvolvimento seguro na sua organização. Você pode definir um baseline de desenvolvimento seguro. Então, essas são ações para você ter uma boa maturidade em segurança de aplicações. Você tem que ter um processo de resposta a incidente. Você se preocupar com o incidente só depois que ele aconteceu, aí fica muito complicado, quando você não tem um processo para, primeiro, identificar facilmente o incidente. Você tem que ter um processo para conseguir identificar o que é um incidente sério, para responder, para tratar ele de forma adequada, né? E aí, você, claro, pode até contar com terceiros, mas você tem que já ter isso preparado, pronto, já um processo pronto para lidar com isso. Não deixar para ver como lidar com o incidente depois que aconteceu. Porque até, novamente, imagina na LGPD, se você tem um vazamento de dados pessoais, você tem que responder rapidamente para conter esse vazamento e até mostrar que a sua organização não está sendo negligente. Porque se a sua organização ela não tem esse processo estabelecido antes, ela não soube como tratar isso pode gerar uma responsabilização maior. Monitoramento e gerenciamento de segurança é fundamental. Monitorar o que está acontecendo no seu ambiente, tentar detectar possíveis vazamentos, se é possível. Tá? Existem tecnologias que podem ser instaladas, implementadas como DLP, Data Loss Prevention, mas também fazer não só isso, fazer um monitoramento dos sistemas de firewall, de IPS, de servidores, tá? De endpoint security, para correlacionar esses eventos. Tá? Você pode usar tecnologias como CIEM. É importante ter consultores especializados para analisar esses eventos, porque tem muito evento gerado que não é tão sério, mas tem outros que são sérios. E com isso você pode, muitas vezes, interromper um ataque logo no início, não permitir que ele avance e cause um incidente sério. Revisar a arquitetura de segurança, tá? Especialmente em empresas maiores que têm já arquiteturas mais complexas. Muitas vezes a falha está na arquitetura de segurança. Ter política de segurança da informação, isso é básico. Você tem uma política de segurança da informação, você tem normas de segurança da informação. Mas não basta também ter isso no papel. É importante que essa política, essas normas, elas tenham apoio da alta direção da empresa e que haja uma divulgação dessa política e normas para os colaboradores e eles aceitem, né, a seguir essa política e essas normas. Controles de segurança baselines, aí você tem controles inclusive técnicos que você pode implementar em estações e servidores para deixar eles mais robustos contra incidentes de segurança. Conscientização e treinamento em segurança de informação, isso é fundamental, porque muitas vezes, como nós falamos lá da engenharia social, por mais que você invista em tecnologia, em controles tecnológicos, em pen test, em testar a segurança, em corrigir falhas, às vezes o seu gap está nas pessoas, né? Então é importante conscientizar e também fazer treinamentos. Por
Por exemplo, se você tem equipe de desenvolvimento, fazer treinamento de desenvolvimento seguro para essas equipes, para as equipes de infra, fazer um treinamento de segurança de infraestrutura e conscientizar os colaboradores em geral, porque eles podem ser uma linha de defesa importante contra ataques, especialmente de engenharia social, física. Bom, agora, como implementar a LGPD? Tá? A LGPD, ela não é só um papel, né? É necessário implementar um programa de privacidade de dados com uma base sólida em segurança da informação. Então, é claro que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela também vai além de segurança da informação. Mas segurança da informação, é o que nós quisemos mostrar nessa apresentação, ela é essencial e básica para a LGPD. E com um bom programa de segurança da informação e, por extensão, um bom programa de privacidade de dados, você consegue aderência a grande parte da LGPD. Tem outros aspectos que precisam ser tratados. Por isso é importante, na verdade, que a organização, que a LGPD seja tratada por diferentes áreas, tá? Por diferentes visões. Não só a tecnologia da informação. Segurança da informação, sem dúvida nenhuma, a própria tecnologia da informação vai ter que ter muito envolvimento, inclusive para implementar, fazer implementações referentes à LGPD, que muitas vezes vão exigir até algumas implementações que podem até ter um certo grau de complexidade. A área de compliance, sem dúvida, tem tudo a ver com aderência a normas e leis. Gestão de riscos precisa se envolver também, porque a LGPD ela faz diferença no mapeamento de riscos, até porque a não aderência à LGPD ela vai representar um risco para a organização. Então, isso precisa ter o envolvimento da área de gestão de risco. O jurídico, sem dúvida, porque a LGPD é uma lei, né? Então, tem que ter o envolvimento do jurídico. Mas essas áreas precisam se falar, né? E quando a organização pensa em implementar em aderência à LGPD, ela não deve pensar só em um dos aspectos, pensar só no jurídico, né? Ou pensar só em tecnologia da informação. Não, tem que pensar em todos esses aspectos aqui. Por isso que uma boa consultoria em aderência à LGPD, ela vai procurar envolver todos esses aspectos aqui no projeto, para que o projeto ele seja abrangente, de forma adequada, abrangente para tratar todos os aspectos relacionados à LGPD. A pessoa não pode focar só no jurídico, como não pode focar só no compliance. A segurança da informação, sem dúvida, tem um papel muito importante, essencial, como nós quisermos mostrar, mas ainda assim tem alguns aspectos que vão além. Um exemplo é a própria questão de consentimento, de você informar o titular de dado com a finalidade de tratamento. Isso não é uma coisa específica de segurança da informação. Então, nós vemos que é um assunto que precisa ser tratado por essas diferentes áreas, né? Agora, o que a gente tem visto aí que às vezes nos preocupa é que muitas vezes as pessoas pensam em LGPD só em aspectos de lei, só em documentação, né? Mas esquecem do básico, né? Então, é o que a gente quis mostrar nessa apresentação. O que adianta você também se preocupar com a documentação, com a papelada, com o consentimento, com o aspecto jurídico, mas não cuidar do básico de segurança da informação da sua empresa? Se ocorrer um vazamento de dados, um incidente, você vai ser responsabilizado. Você não seguiu a lei. Você não tomou medidas técnicas e administrativas aptas para proteger os dados pessoais. Se você tem falhas, vulnerabilidades nas suas aplicações, e isso resulta num vazamento, você não seguiu a lei. Se você tem servidores com vulnerabilidade de segurança, você não seguiu a lei. Se os seus colaboradores têm comportamentos ruins sob o ponto de vista de segurança, porque você não estabeleceu uma política, não estabeleceu normas, não conscientizou, não treinou, você também não seguiu a lei. Se você não usa criptografia para proteger dados pessoais sensíveis, você também não está seguindo a lei. Percebe? Então, a LGPD ela vai além do jurídico. Então, as pessoas têm que tomar cuidado para não achar que vão resolver o assunto de LGPD só com a visão jurídica. Isso não é verdade. E espero que eu tenha conseguido mostrar isso nessa apresentação. Espero que eu tenha conseguido mostrar aqui algumas áreas. Vou até voltar um pouco aqui para revisar, né? Algumas áreas que a organização pode atuar, como penetration test red team, segurança de aplicações,
processo de resposta a incidentes, monitoramento e gerenciamento de segurança. Então, são ações em segurança da informação importantes para uma organização estar tomando as medidas necessárias e poder estar também aderente à LGPD. Ter uma boa arquitetura de segurança, políticas e normas GSI. A arquitetura de segurança pode, inclusive, envolver implementações de ativos de segurança, tá? De Firewall, IPS, Web Application Firewall e outros ativos. Controle de segurança e baselines, conscientização e treinamento GSI. Então, essas ações de segurança da informação, elas são básicas para quem quer estar aderente. É claro que o investimento nessas ações vai ser sempre compatível com o negócio, né? Com a complexidade do negócio, com o tamanho do negócio. Bom, espero que tenha ficado claro aí por que segurança da informação é essencial para a aderência à LGPD e já ter dado um norte sobre o que as empresas precisam fazer. Se quiserem falar mais conosco sobre dúvidas quanto à implementação de projetos de segurança e também sobre a LGPD, nós estamos à disposição, podem visitar nossas redes sociais, podem me mandar um e-mail, podem ligar para a nossa empresa, que nós podem também visitar nosso website, estaremos à disposição. Foi um prazer falar com vocês, ter essa conversa com vocês, espero que tenha contribuído um pouco aí para o assunto.